Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje um dia diferente para mim, pois fui desafiada e convidada pela Fabi a conversar um pouquinho com as consultoras e consultores da Mary Kay, de sua área. E então eu me chamo Gabriela Corneli dos Santos, sou professora de português no Magistério do Rio Grande do Sul. Também sou consultora de vendas da Mary Kay há 6 anos. Hoje nós falaremos sobre um tema bem importante, que importa tanto no aspecto pessoal como no profissional, especialmente no profissional. Então, o nosso tema é sobre a importância de saber se expressar, se comunicar de uma forma clara e correta, durante, né, as nossas vendas, aos nossos treinamentos e as próprias conversas, né, rotineiras com nossas clientes, diretoras, enfim. Então, eu começo falando um pouquinho, que vocês já devem ter percebido, o meu sotaque, né, o sotaque que é do interior do Rio Grande do Sul, e ele difere um pouquinho do sotaque dos grandes centros urbanos, né. Então, eu moro em Boa Vista das Missões, moro aqui pertinho dos familiares da Fabi e do Jackson, né? E começo falando sobre o sotaque, porque penso eu, né, que o sotaque é uma forma de enriquecer a língua brasileira, é uma forma de identidade, de cultura, de cor local, e que isso não necessariamente precisa ser mudado. Então, é diferente de falar errado e falar certo. Os sotaques são variedades linguísticas. Então, se eu achar que tal variedade está errada, eu estou incorrendo ao erro e praticando, então, uma forma de preconceito, que é o preconceito linguístico. Certo? Então, agora eu começo falando um pouquinho com vocês sobre a expressão, né? Então, expressar-se é uma forma de arte que precisa de treino, precisa de foco e empenho, né? Para que a gente possa se comunicar de maneira clara, eficiente. E a comunicação, ela abre caminhos. Então, eu gostaria que vocês focassem nessa frase. Uma boa comunicação abre caminhos. Saber comunicar é um fator importante para o crescimento profissional. Muitas vezes, com certeza, né, o chefe vai, digamos que aquele candidato tenha 2 candidatos, tenham o mesmo currículo, com certeza ele vai optar por aquele que melhor se expressar. E todos podem aprender a falar e escrever corretamente. Às vezes pensamos que não, né? Mas assim como você aprendeu a se maquiar, a cuidar da sua pele, mantendo aquele hábito todos os dias, praticando, indo em busca de técnicas de maquiagem, nós também podemos fazer isso com a comunicação. Diariamente, tirar o tempinho e nos dedicar para que nossa comunicação melhore e flua, né? E eu vou passar algumas dicas daqui a pouquinho para vocês, para que isso se torne, então, uma rotina. E o resultado, com certeza, será bem favorável. Hoje, então, eu vou falar, é uma aula breve, né, rápida, mas eu gostaria que todo mundo, assim que eu passar as dicas para vocês, vocês tomem nota. E depois eu vou deixar esse material disponível no grupo da FAB, né, os slides, para que vocês todos os dias deem uma lida e procurem entender e perceber o que precisa ser melhorado, certo? Então vamos lá.
Eu vou passar para vocês, então, algumas dicas de nós melhorarmos todo dia um pouquinho. Vamos aos poucos, né? Então, vamos lá. Então, eu enumerei as dicas, mas não quer dizer que uma é mais importante que a outra, certo? Então, aqui, a primeira dica. Adeque as características a cada contexto para que, assim, você consiga se expressar de forma adequada. Observe. Então, dependendo do contexto, do grau de formalidade, informalidade, você tem que adequar a sua fala. Número 2. Expressar-se bem também diz respeito a pronunciar as palavras de forma correta. Portanto, é muito importante que você se concentre na mensagem transmitida e diga as palavras de maneira clara, calmamente. Você deve escutar suas palavras quando as diz. Então, nós temos que, eu acho essa regra assim, essa dica bem interessante, porque às vezes nós falamos com tanta pressa e nós não ouvimos o que nós mesmos falamos, né? E a questão de saber pronunciar bem as palavras. A gente sabe, né, que Mary Kay é uma empresa de fora, né? Então, seus produtos têm muitos nomes que é de origem inglesa. Então, nós temos que aprender a falar corretamente também os nomes dos produtos, além de qualquer palavra da língua portuguesa, né? Dica número 3. As chances de você se expressar bem são maiores se você conhece sobre o assunto retratado na conversa. Por exemplo, ter conhecimento sobre os produtos. Então, estude. Nós sabemos que tem no site, né, em sintonia, todos os benefícios de cada produto, como usar e também tirar dúvidas, né, com os colegas, com consultores, com a própria diretora. Regra número 4. Expressar-se bem tem ligação também com coerência. Isso quer dizer que a sua fala precisa ter começo, meio e fim, especialmente na escrita. Então, organize as ideias. Não comece o texto já indo direto ao assunto, né? Primeiro, cumprimenta, pergunta se está bem, aí depois você fala o que você precisa dizer, no final deixe uma saudação, né? Então, organize essas ideias, tem que ter um começo, meio e fim. É fundamental que você desenvolva o seu vocabulário para assim se expressar de forma clara e objetiva. Assim, você irá estruturar melhor o que vai dizer. Leia, consulte o dicionário. Essa dica número 5, eu creio que seja uma das mais importantes para que possamos nos comunicar. Então, ler, ler, ler e ler. Todos os dias deixar um tempinho da nossa vida para a leitura. E na dúvida, vou escrever uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Tenho dúvida de como escreve aquela palavra? Consulte o dicionário, o Google, né? Evite erros assim muito grotescos, que às vezes acaba passando uma má impressão. Dica 6. Mesmo tendo intimidade com seu interlocutor, saiba o momento certo de fazer piadas, cometer esses errinhos linguísticos e de concordância e realizar brincadeiras. Fique atento. Então, não é porque eu sou amicíssima da Dire Fábio, um exemplo, né? É que isso vai me permitir que em momentos sérios, né, de profissionalismo, eu exagere, por exemplo, fazendo piadas ou cometendo erros que às vezes a gente comete na fala entre familiares, no dia a dia, né? Então, adaptar. Dica número 7. Para sabermos nos expressar, devemos também ouvir o outro, prestar atenção na sua fala e argumentos, respeitar sua opinião, dar respostas condizentes. Então, respeite, deixe o outro falar, escute-o com atenção. Número 8. Não abusar da insistência.
Às vezes você fala, 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 e isso deixa o cliente incomodado. Tenha calma, saiba o momento, né, de recuar, de aguardar. A dica número 9. Sempre que puder, converse com você mesmo em frente ao espelho, ou se grave e preste atenção no que você diz, no tom de sua voz, em suas expressões, gestos, entre outros pontos que você pode observar e, se necessário, melhorar. Ouse, não tenha vergonha de praticar na frente do espelho. Experimente. Você, como eu disse antes, você precisa ouvir as suas próprias palavras. Dica 10. Através da internet, você também se comunica com as pessoas, nas redes sociais. Preste mais atenção na maneira como você escreve. Evite abreviações. Troca ou falta de letras. Revise. Dica 10, uma dica muito importante para nós, que temos grupos de clientes, grupos de consultoras, né? Não devemos escrever mensagens nas redes sociais com pressa. Ou se escrever, revise, leia umas 2 vezes. Se você sabe que costuma praticar alguns erros de ortografia, por exemplo, leia umas 2 ou 3 vezes, se necessário, aquela mensagem antes de enviar. Certo? Isso é muito importante para causar, assim, então, mais credibilidade. Dica 11, olha aqui, bem direcionado aqui aos nossos produtos. Escreva os nomes dos produtos de maneira correta. Como eu disse, que a maioria dos nomes, né, dos produtos da Mary Kay são estrangeiros, tem outra pronúncia. Quem nunca aprendeu inglês, por exemplo, não é necessário aprender a língua para saber falar o nome dos produtos. Qualquer coisa, tire a dúvida, né, com alguém que saiba. Por exemplo, primer. Escreve primer, né? Mas a gente lê primer. Presta atenção na escrita. Blush, com SH, e não blush com CH. Sombra expresso, é com S, e não é expresso com X. Então, o que eu faço na dúvida? Pega a revista. Lá na revista tem o nome certinho. Dica 12. Caso não souber a pronúncia de algum nome do produto, peça ajuda. Então, blush ao invés de blush, né? Lash Love, Wish. Então, eu acho bem interessante nós sabermos escrever o nome correto do produto e também saber pronunciá-lo. E uma vez aprendido, dificilmente vai desaprender, tá? Então, é uma dica bem interessante. A dica 13, quando receber críticas, de qualquer forma, né, seja sempre educado. Procure explicar de maneira segura e tranquila, entendendo que elas sempre existirão e que às vezes as críticas são importantes e devemos considerá-las. Então, aceite as críticas. Dica 14. Não fale mal das outras marcas para vender o seu produto. Além disso, pode ofender a cliente. Então, além de antiético, às vezes você acaba ofendendo a cliente, deixando ela desconfortável. Então, vá por outro caminho. Fale do seu produto sem falar mal do produto de outra marca. A dica 15. Nunca responda uma cliente com pressa. Caso não puder responder naquele momento, diga que assim que puder o fará. Mas aí depois não vai esquecer de retornar, né? Porque às vezes a gente acaba respondendo com pressa. Por exemplo, às 5 horas ela me mandou mensagem. Às 5h10 eu respondi. Lá pelas 5h25 eu consegui entrar de novo no Whats e responder mais um pouquinho da conversa. Isso não pega bem, às vezes pode passar para cliente que eu não estou dando a devida atenção a ela. Então é melhor você dizer que em breve retornará e quando retornar, iniciar e terminar a conversa.
Aqui, então aqui eu trouxe para vocês uns exemplos práticos, né, do dia a dia, que eu vejo tanto nas escritas dos meus alunos, como nas redes sociais, né, e na pronúncia também das pessoas. Então, erros comuns na escrita, olhem ali. Com certeza, o correto se escreve separado, né, com certeza. De repente, também é separado, de repente. Por isso, olha como escreve, também é separado, são duas palavras. Por isso. Essa palavra eu vejo bastante, assim, nos grupos de WhatsApp, escrita errada. A palavra faço, né, eu faço, do verbo fazer, é com C cedilha e não com dois S's. Problema ao invés de problema. Também tem pessoas que têm dificuldade realmente de falar essa palavra. Mas aí nós temos que ou usar um sinônimo quando vai falar, ou ver bem, né, como que ela é escrita. Esses erros de concordância logo abaixo também são muito comuns e nós realmente praticamos na nossa fala diária, seja com nossos filhos, os nossos familiares. Porém, quando nós falamos, especialmente quando a gente envia áudio ou vídeo, na verdade, esses erros de concordância, eles soam mais, que não soam muito bem na oralidade. Então, por exemplo, olhem ali, fui levar os produtos para as clientes. Na pressa, às vezes a gente acaba falando isso, né? Onde você foi? Ah, fui levar os produtos para as clientes. Olha como eu deveria falar. Fui levar os produtos para as clientes. Então, olha a escrita, a mudança, né? Quantas letras foram omitidas? Tanto é que ela é uma frase mais curta que a correta, né? Então, nós temos que cuidar. O verbo, né? Em vez de dizer fui levar, né? Fui escrever, tem o R no final, eles estão na forma infinitiva do verbo. Fui levar. Então, o erro é muito visível tanto quando você escreve e tanto quando você fala, tá? Aqui, eu trouxe um exemplo de uma fala informal e de uma formal. A informal, faltando pontuação e acentuação, e a formal, né, com a acentuação e a pontuação correta. Olha como muda. Agora eu gostaria que vocês que estão me ouvindo se coloquem no lugar de uma cliente, tá? Então, a cliente vai receber essa mensagem no seu celular. Bom dia, eu estava pensando em passar aí na tua casa receber hoje, posso? Olhe o grau de informalidade desta frase, né? Olha a diferença se você recebesse essa mensagem no seu telefone. Bom dia, como está? Queria ver contigo sobre a possibilidade de eu passar na sua casa para lhe mostrar algumas novidades e receber a prestação dos produtos. Tem uma boa diferença, né? Então, cuidar para que a gente fale de uma maneira formal, mais atenciosa com o nosso cliente, com a nossa diretora, com a nossa colega consultora. Mais um exemplo, olhem aqui. Chega a doer nos ouvidos, né? Mas às vezes, minha cliente é minha amiga, minha cliente trabalha para mim, minha cliente é minha tia, é minha mãe, é minha prima, vou escrever assim, mas olha como muda. Então, novamente, eu peço que você se coloque no lugar de cliente. Oi, Ana, tem um produto aqui que você vai gostar. Para tuas manchas, quer provar? Te levo aí. Daí já te levo o creme de ruga, aquele para os pés de galinha. Né? KKKK. Um horror, né? Tá dizendo que a Ana tem pé de galinha. E tem mancha no rosto. Então, nós temos que cuidar a maneira como nós falamos para que não ofenda, né? Olhem a mensagem abaixo. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Queria lhe falar sobre um produto maravilhoso para o tratamento de pele.
mais especificamente para manchas. Caso se interessar, marcamos para eu ir lhe mostrar este sérum. E já fizemos uma limpeza de pele completa. Uau! O que acha? Ah, e já leva o seu produto que encomendou, ou das linhas de expressão, da área dos olhos. Como muda, né? Então, eu peço, assim, que vocês entendam, né, que a intenção dessa aula de hoje é que nós melhoramos a nossa comunicação, tanto para o nosso lado pessoal, principalmente para o profissional. Então, como eu disse, assim como nós aprendemos a nos maquiar, nós fazemos curso, às vezes pagamos curso caros, né? Eu me torno uma expert em maquiagem, assim como eu aprendo a cuidar da minha pele. Eu também posso cuidar da minha expressão oral, né, e escrita. E não necessariamente você precisa investir um dinheiro nisso, mas você precisa investir tempo. É por isso, já estou finalizando aqui com vocês, que eu vou deixar um tema de casa. Todo professor adora deixar um tema de casa, né? Eu espero que vocês, alunos, sejam alunos nota 10. Olhem aí. Tema de casa. Anote as 5 dicas abaixo e cole em um lugar visível de sua casa. Mande foto no grupo da FAP. Primeira dica. E aqui eu resumi, eu acho que são as principais, tá? Da aula de hoje. Consulte o dicionário ou Google na dúvida. Então, quando você vai escrever, tenho dúvida, não sei como escreve, consulte o dicionário. 2. Sempre escreva ao final do dia e leia em voz alta o que escreveu. Assim você vai perceber as repetições de palavras, os erros ortográficos e de concordância. Pratique o português correto mesmo nas redes sociais. Revise os seus textos. Então, cuidem a partir de hoje, ao enviar as mensagens nos grupos ou no Face, né, nas suas redes, cuidem, escrevam o nome dos produtos corretamente, escrevam de uma forma mais atenciosa com o seu cliente, certo? Se coloque no lugar do seu leitor. Se eu fosse ler, se eu fosse a cliente de mim mesma, eu gostaria de receber uma mensagem assim? Dica 4. Pense no seu leitor. Então, quem vai ler o que eu estou escrevendo? Então, eu preciso estabelecer uma comunicação entre o interlocutor e o destinatário, né? Entre o remetente, desculpa, e o destinatário. 5. Tenha sempre um livro à mão. Gente, é essencial nós lermos. O nosso conhecimento de vocabulário vem através da leitura. A gente sabe que, por exemplo, os alunos, os que mais leem lá na educação infantil, é os que menos terão erros lá no futuro, né, na produção de textos. Então, sempre tem um livro à mão. Eu tenho, tá? Então, toda noite eu leio pelo menos, assim, umas 10 páginas, porque a gente sabe que o tempo, né, é corrido, mas no final aí de um mês eu vou ter lido um livro. Então, vale a pena dedicar o seu tempo à leitura. Certo? Então, eu deixo esse convite, esse tema de casa. Espero que tenham gostado. E eu posso dizer para vocês que hoje. Deixa eu só sair dessa tela. Eu posso dizer para vocês que também foi um desafio falar com vocês. Eu me percebi que quando eu estava falando com vocês, eu cometi alguns errinhos. Eu tive que pensar em algumas palavras. Então, não é fácil. E olha que eu leio todos os dias. Então, para eu vir falar aqui com vocês, eu também fiz um planejamento. Olha a minha colinha aqui, ó, né? Então, eu me preparei, eu treinei a minha fala antes de vir falar com vocês, eu escrevi. Então, nós temos que nos dedicar. Ninguém sabe tudo.
Então, eu gostaria de agradecer esses minutos que nós tivemos esse contato. E, assim, agradeço imensamente a Fabi, porque foi um desafio. É a primeira vez que eu falo isso para um grupo de profissionais, né? E é isso. Se dediquem, que tudo vale a pena. A Fabi aí é o nosso exemplo, né? Então tá, beijos, fiquem com Deus e não esqueçam, tema de casa. Tchau, tchau.